O cinema nasceu no final do século XIX e de lá para cá muita coisa mudou. Diversas personalidades surgiram nesse meio e elas contribuíram para a popularização e evolução dessa arte. No programa de hoje nós vamos conhecer algumas pessoas ligadas ao cinema que transformaram o século. Diversas personalidades dos mais diferentes meios contribuíram para evoluções importantes no século XX. E nesse episódio do Estação Mais, reunimos em uma lista pessoas ligadas ao cinema que tiveram um papel importante, influenciando grandes transformações. Nos primeiros anos da década de 1900, por exemplo, a maioria dos filmes americanos eram feitos em Nova York. Mas logo viram que Los Angeles possuía clima e natureza mais favoráveis para a produção de filmes. Em 1911, foi construído o primeiro estúdio em um distrito chamado Hollywood. Outros estúdios foram aparecendo e a cidade ficou conhecida como a capital mundial do cinema. Os primeiros atores do cinema não eram identificados pelo nome na tela e preferiam manter-se no anonimato. Ser ator de cinema era ser considerado um artista muito inferior ao do teatro. Entretanto, quando a famosa estrela teatral Sarah Bernhardt apareceu em um filme, trabalhar no cinema passou a ser uma profissão respeitada. Sarah Bernhardt abriu as portas, valorizando os atores de cinema, mas outro nome importante, considerado mestre do cinema mudo, foi Charlie Chaplin. Chaplin transformou a comédia para a grande tela em arte. Foi popular como ninguém, virou símbolo de cinema. Ele era ator, grande diretor, roteirista e músico. Em uma de suas atuações, satiriza Hitler e todos os ditadores do mundo na época em que a humanidade mais precisava que isso acontecesse. Charlie Chaplin produziu quase 80 filmes e entre os seus personagens, o que ficou na memória é o adorável Carlitos. Tempos Modernos, aclamado pela crítica, trouxe uma mensagem atual e condizente por Chaplin no intuito de questionar o que eram aqueles ismos da época: capitalismo, fascismo, imperialismo, nazismo, tudo isso em um único filme. Ninguém duvida que Federico Fellini tenha sido um grande gênio do universo cinematográfico. Fellini foi um roteirista e diretor italiano, conhecido por seu estilo distinto que mistura fantasia e imagens barrocas com terridez. Ele é reconhecido como um dos maiores e mais influentes cineastas de todos os tempos. Todo esse brilhantismo transformou até em um adjetivo: feliniano, que quer dizer algo bizarro, exótico, exagerado, mas ao mesmo tempo divertido. Sabia fazer filmes que eram engraçados sem parecer tolo e fazer dramas sem ser piegas. Casanova, de 1976, foi um dos seus mais memoráveis registros.
Ao lado de Fellini, talvez Ingmar Bergman seja o grande artista do cinema. Só que os filmes de Bergman são mais silenciosos, mais duros, mais frios, mais profundos, provavelmente. Com cerca de 60 filmes assinados, incluindo muitos que se tornaram clássicos do gênero psicológico, a filmografia de Ingmar Bergman destaca seu estilo e sua coerência temática. Ninguém se deu tão bem falando sobre os problemas mais íntimos dos seres humanos no cinema do que Bergman. Seu último trabalho foi um drama familiar, Fanny e Alexander, filmado em 1982. Com um legado de mais de 60 filmes, Alfred Hitchcock foi um grande revolucionário. Durante os seus 81 anos de vida, Hitchcock dirigiu filmes e criou características que marcariam para sempre a história do cinema e principalmente do gênero de suspense. Fazia filmes de aventura, quando ninguém pensava que aviões podiam ser filmados perseguindo um sujeito no meio do deserto. Fez suspense psicológico, quando ninguém se atrevia a imaginar que a mente humana poderia ser tão perversa. Hitchcock foi uma peça única e a sua influência e o seu legado permanecem até hoje. Em 2012, inclusive, foi lançado um filme narrando a sua trajetória. Mr. Hitchcock, you're the most famous director in the history of the medium, but you're 60 years old. Shouldn't you just quit while you're ahead? This is murder. I'm getting blisters just watching you. He's going out of his mind looking for his next project. I need something fresh, something different. Steven Spielberg foi o homem que levou o cinema ao patamar em que está. Inventou o cinema explosivo, junto com seus contemporâneos, como principalmente George Lucas. O cineasta por trás de grandes blockbusters como Tubarão e Jurassic Park fez história e levou o cinema a ser o entretenimento por definição. Um dos seus últimos lançamentos, Jogador Número 1, é uma explosão de inovação tecnológica. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. Todos os filmes de Steven Spielberg buscam de alguma forma inovar o cinema, trazendo referências e, acima de tudo, tornando-se influências. A gente vai fazer agora uma breve pausa aqui no Estação, mas não saia daí, porque no próximo bloco a gente continua destacando nomes ligados ao cinema que transformaram o século. Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza! Isso já acontece aqui na Unipar EAD. Somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos, com os melhores professores e aulas totalmente conectadas. E no final do curso você sai com um diploma igualzinho ao de uma universidade presencial. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar EAD, uma universidade de verdade. A tecnologia não nos pegou de surpresa. Estávamos preparados para tê-la em nossas rotinas, no desenvolvimento de nossas atividades. Investimos nessa proposta atual e revolucionária de ensino e aprendizagem. Firmamos parcerias sólidas, importantes, significativas. Nossos espaços estão adequados e abertos à inovação e os nossos professores são sistematicamente capacitados para isso. Estamos prontos. Somos Unipar. Estimule sua criatividade e senso crítico envolvendo-se com a pesquisa na Unipar por meio do Programa de Iniciação Científica, o PIC, e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. As inscrições para a seleção 2020 estão abertas até 16 de março. Para conferir todos os detalhes e editais dos programas, acesse o site da Unipar e clique no banner.
Estamos de volta com Estação Mais, no programa de hoje, destacando personalidades ligadas ao cinema que de alguma forma influenciaram em grandes transformações no século. Orson Welles foi outro grande revolucionário na indústria cinematográfica. Ele foi uma das figuras decisivas na história do cinema, que deixou lembranças inextinguíveis como diretor, ator e roteirista. Não fosse mais nada, acabou conhecido como o autor do filme mais elogiado de todos os tempos, Cidadão Kane. Ninguém duvidava da genialidade do diretor, que chegou com apenas 25 anos em Hollywood, sem nunca ter feito cinema, mas claro, cercado de grandes expectativas. Hurt me. Sorry. Instead, just lay with. You're. I'm sorry, Mr. Thatcher. What that kid needs is a good thrashing. That's what you think, is it, Jim? Yes. That's why he's going to be brought up where you can't get at him. O cinema é um meio de comunicação progressista e marcha com o tempo. Uma das figuras que contribuiu nesse caminho foi Eisenstein. Uma de suas invenções mais importantes foi o uso da montagem como um elemento fundamental da linguagem do cinema, enriquecendo a experiência de pioneiros do cinema com o conhecimento do mecanismo. Seu filme, Encouraçado Potemkin, levou para o mundo a ideia de revolução e era tão poderoso que ficou proibido aqui no Brasil por décadas. Isso sim, foi um filme revolucionário. Para quem é fã de cinema, uma retrospectiva de Michelangelo Antonioni equivale a visita ao Louvre para um fã de artes plásticas. Significa entrar em contato com o que de melhor o ser humano produziu no âmbito de determinada atividade artística. Cinema que pensa por meio de imagens. Antonioni mostrou um mundo de silêncio e incomunicabilidade em que vivemos. E claro, inspirou as gerações futuras. Você pode até nunca ter assistido um filme de Marilyn Monroe, mas eu duvido que você nunca viu o rosto dela por aí em uma caneca, camiseta, quadros e montagens na internet. Isso porque, acima de tudo, a atriz se tornou um ícone de Hollywood. Virou símbolo de beleza, ajudou a construir a imagem da mulher e, mais do que isso, elevou o culto à personalidade e à celebridade a outro nível. Quase 60 anos após a sua morte, Monroe continua influenciando o mundo da cultura pop. Não foi à toa que Andy Warhol fez dela o ícone da pop art. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Sort of cools the ankles, doesn't it? James Bardem ganhou a eternidade quando, aos seus 24 anos de idade, deixou esse mundo. Tão violentamente rápido quanto a sua passagem por aqui. Mas essa passagem foi intensa e, claro, cheia de revolução. O jovem ator protagonizou apenas 3 filmes e criou a imagem do jovem rebelde que seria o símbolo do rock and roll. Em sua carreira e fama, deu vez e voz àqueles que não o tinham. Não foi dado ao público o direito de vê-lo envelhecer, como ocorreu com outros astros. O destino fez que o preservássemos na memória para sempre jovem. Para sempre um jovem de 24 anos, sensível e ao mesmo tempo provocante. Ready, I am fine. I am covered in skin.
Charlie Chaplin a Steven Spielberg, todos esses nomes não revolucionaram apenas o cinema, mas usaram a sua influência para mudar